Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta quinta-feira, o nosso convidado, o Major-General João Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e presença assídua, habitual nas nossas emissões. Bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia. Ainda por cima sabe ao que vem. Sabe. A responsabilidade é maior. E respeitinho hoje aqui, não é? Muito. Respeitinho. Já sabe que são 5 perguntas, por cada resposta certa 5 pontos, ajuda 2 pontos, se tiver uma resposta errada não pontua. Patrícia Sampaio esta semana fez 16 pontos e ontem o Noiserve também fez 16 pontos. Eu adorei a Patrícia Sampaio. É muito simpática, muito querida, muito querida. Fantástica. Vamos a isto? Está preparado? Preparadíssimo. Então vamos. Pronto para tirar? Nasceu em Luanda, onde existe uma das avenidas mais famosas e emblemáticas da capital angolana, a Avenida Marginal, mas que depois da independência foi renomeada, e embora grande parte lhe continue a chamar Avenida Marginal, que outro nome ganhou em 1975? A Avenida Marginal. Sim. Eu conheço bem a Avenida Marginal. Eu imagino que sim. Onde estava o banco. O Banco de Angola. O Banco Nacional de Angola, O não é? Banco Nacional de Angola. E onde estava os gelados preferidos dos angolanos. Que era? E agora a rua, depois de Ontem 1975. disse à nossa produtora Inês Galrito que queria perguntas difíceis. Bem, essa é Espero estar a dificílima. cumprir. Não é nada, estás a fazer. Eu vim em 5 de outubro de 1975 para Portugal e não me apercebi da mudança de nome da Marginal. Não, foi depois, certamente. É uma data, quero ajuda. é uma data. Então, Peça vou pedir ajuda. ajuda, É então. uma data. Foi depois da independência. É uma data. É uma data e está Se é uma data, relacionada... já depois de 11 de novembro Sim, depois da de independência. 1975. Claro. Portanto, é a Avenida da Independência, provavelmente, mas eu gostava de ajuda. Vamos lá. ajuda. Avenida 4 de Fevereiro, Avenida 11 de Novembro ou Avenida Agostinho Neto? Ia para logo que 3. Depois, logo 13 e 4 de atenção... Fevereiro tem a ver com o início da luta armada em Angola para o MPLA. Pois tem. Porque há Provavelmente. outras datas, como nós sabemos, relativamente aos ataques da UPA, e portanto esse é Mas o esta momento é a importante data, é. para o MPLA. Agostinho Neto, primeiro Presidente da República. Isso nós sabemos, quer Em dizer. regimes autocráticos, normalmente é o nome do Presidente. Agostinho Neto. Não sei quero se- reconsiderar, Quer General. reconsiderar. Quando é que tudo começou? Acabou de dizer aí. 4 de Fevereiro é muito importante para o regime. Exato. Aliás, até faz mesmo. parte do hino de Angola, dos isso heróis mesmo. do 4 de Fevereiro. Exatamente, é É isso importante. mesmo. Então é 4 de Fevereiro, como eu estava quase a dizer. Exatamente. É isso Não, mesmo. disse-o. Exatamente. Isso logo até explicou Exatamente. tudo o porquê deste 4 de Fevereiro. Concorda com o Presidente da República sobre Portugal pagar reparações por crimes cometidos durante a era colonial? Faz sentido para si? Não faz sentido sim refletir sobre estas questões, tal como noutros países que foram países colonizadores, designadamente em França e no Reino Unido, faz sentido a reflexão, e eu penso também que as afirmações do seu Presidente também foram entendidas de determinada maneira, porque o termo reparações em aspas é uma coisa, reparações objetivas é outra, e quando se fala em reparações pode ser inclusivamente um pedido de desculpas, pode ser inclusivamente o enquadrar na época. Isto é muito importante para os historiadores, e eu tenho muitos historiadores a trabalhar comigo, são 62, na Comissão Portuguesa de História Militar, e obviamente que discuti isso com alguns deles, não introduzi isso como tema, mas discuti com alguns deles, até porque estamos a trabalhar uma obra com o Pedro Aires de Oliveira exatamente sobre a questão da descolonização, e é muito importante essa obra com muitos autores portugueses e alguns que estão a trabalhar em várias universidades espalhadas pelo mundo, que é muito importante. É uma obra que vai ser publicada no final deste ano, exatamente para trazer alguma inovação em que essa questão é tratada. E é tratada por diferentes historiadores com diferentes pontos de vista. Isto agora, é preciso entendermos a conjuntura, o tempo histórico. Ou seja, no tempo histórico da escravatura, e Portugal foi dos primeiros a acabar com a escravatura, mas depois ela não se concretizava. Há pressões económicas, pressões políticas, pressões estratégicas. A própria Inglaterra tinha um papel importantíssimo que
pretensamente já estaria liberta dessas questões, mas também pressionava economicamente por interesses, obviamente, próprios, de maneira que ela continuava a própria escravatura. Mas isto para dizer, é preciso entender a história no seu tempo. E no seu tempo a escravatura também tinha lugar entre essas próprias raças negras em África ou noutros continentes. A lei, na altura, era uma lei diferente e é preciso perceber o que era esse enquadramento legislativo. E, portanto, tendo em conta tudo isso, obviamente que são, aos olhos de hoje, obviamente são muito criticáveis, sobretudo com determinado tipo de comportamentos que ultrapassavam inclusivamente as regras da altura, e aos olhos de hoje, obviamente que é bom fazer essa leitura, mas fazer com esse distanciamento e, simultaneamente, fazer com o enquadramento a todos os níveis, mas político, económico, social, legislativo. Isso é muito importante. Não indo tão atrás, por exemplo, olhando para o processo de descolonização, foi bem conduzido esse processo? Foi o processo possível? Quando se fala em reparações, normalmente olha-se mais para trás, para a questão da escravatura, mas Portugal tem uma responsabilidade acrescida para com os países que eram antigas colónias neste contexto, até por causa da forma como foi conduzida a descolonização. Foi o processo possível. É preciso entendermos também a realidade internacional. Estávamos em plena Guerra Fria e aquilo que foi o papel da União Soviética, o papel de Cuba, por exemplo, no caso de Angola, que eu vivi intensamente, não só porque estava lá e vivi todo esse processo já com 12, 13 anos, mas vivi porque a família estava nos dois lados da contenda. Portanto, eu tinha parte da família do lado dos movimentos de libertação e com responsabilidades, inclusivamente no governo, no primeiro governo, e tinha família que obviamente se opunha completamente à independência, e tinha parte da família que tinha vindo do Congo belga, e portanto eu tenho, já escrevi sobre isso, tenho uma visão muito própria para um entendimento do possível. Enriquecida por esse contacto com os dois lados da... Esse contacto, felizmente, continuam vivas algumas dessas pessoas. É o caso do Ngola Kabango. A questão é da FNLA, que foi Ministro do Interior no primeiro governo e que era braço direito, depois foi Secretário-Geral da FNLA. A questão é entendermos, e nós discutimos isso na Academia Portuguesa da História há bem pouco tempo, é preciso entender essa realidade internacional e depois uma realidade nacional em que a grande preocupação, obviamente, era a implantação do novo regime, de uma nova democracia, e, portanto, a questão da descolonização estava lá, mas nós sabemos que houve ali uns atropelos iniciais do Presidente da República, em termos de linguagem, inclusivamente fora da Junta, e que depois em julho é que as coisas entraram em linha, e em linha entre os governantes portugueses, Mário Soares, e depois todos os movimentos de libertação dos vários territórios. Foi a possível, até porque ela foi diferente em Moçambique, foi diferente da Guiné, foi diferente de Cabo Verde, foi diferente de Angola. Angola era muito importante, Angola para a União Soviética era muito importante, e quando nós sentimos essa intervenção, obviamente percebemos que ia dificultar todo o processo, ainda por cima com 3 partidos que tinham estado na luta armada, de maneira diferente também. E, portanto, dificultou muito, com consequências que, por outro lado, levaram a que nós tivéssemos também depois ações muito importantes, nomeadamente com aquilo que nós sabemos dos retornados, cerca de 500 mil, quer de Angola, mas sobretudo de Angola, a ponta também aérea de Moçambique. que teve que ser feita, A ponta aérea foi das pontas aéreas mais importantes da história, muito bem organizada, muito bem trabalhada. E Eu teve fui um alvo impacto dessa ponta social e aérea. económico Exatamente. em Portugal, na economia portuguesa muito forte. Exatamente, eu fui alvo dessa ponta aérea e nós fomos todos alvo em Portugal de toda essa gente que em Portugal depois criou um dinamismo fruto de circunstâncias até sociais que eu podia estar aqui a desenvolver, mas é melhor ser um sociólogo, mas não temos tempo. E que depois foi muito importante para o crescimento de Portugal a seguir a um período complicado do 25 de Abril. Ora bem, Muito bem. Dois pontos. 2 pontos e foi assim, bem, de caras. Sim. Foi a primeira, quase. Não nos damos nada. Agora também uma pergunta muito fácil que temos agora. Quem foi o primeiro chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas? Com este cargo, não é? Major-General, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. O primeiro foi ali entre 1950 e 1951. Foi a forma de 51. Curiosamente, essa é uma pergunta que se fizer
Aos militares, certamente, nem os historiadores se lembram. Se me perguntasse quem era o primeiro ministro da Defesa, eu estou no edifício do ministro, o Firmino Miguel, do primeiro governo provisório, era fácil. Então, mas posso-lhe dar ajudas? Eu quero sempre ajudas. Eu hoje vou estar aqui com ajudas. Então vamos a isso. Tenho aqui 3 nomes. General José Nunes da Fonseca. Não, esse é o atual chefe de Estado-Maior-General. General Aníbal César Valdez de Passos e Sousa e General Francisco Costa Gomes. Costa Gomes, nessa altura, era tenente-coronel, portanto é o Sousa. Muito bem. Mas sabe qual era a patente? Devíamos ser mais bons. Costa Gomes, nessa altura, fez umas maldades. Como tenente-coronel, fez umas maldades. E isto foi recuperado. Por explosão de partes. Exatamente. Senhor Major-General, o Governo anunciou uma série de medidas para os militares, que passam, por exemplo, por aumentos salariais, entre muitas outras. Mas aquilo que eu lhe quero perguntar é que medidas pensa que deviam ser implementadas para promover a atividade militar, mas sobretudo também para atrair mais pessoas e mais jovens para a carreira militar? Nós na SEDES traçámos uma série de linhas que vamos apresentar agora em setembro, fruto do trabalho de 4 grupos de trabalho que eu tenho comigo na SEDES, no Observatório de Segurança e Defesa, criado pelo Álvaro Beleza antes da guerra da Ucrânia. O Álvaro Beleza, nesse sentido e noutros, foi prospectivo, já aqui esteve convosco, já o conhecem bem. Foi muito importante, tem um grupo muito heterogéneo, de militares e civis, com várias funções, dos vários ramos, das forças e serviços de segurança, e é um problema que é sentido não só nas Forças Armadas, mas também nas forças e serviços de segurança, que tem a ver fundamentalmente, como dizia, com aquilo que é, digamos, a questão do recrutamento, que é muito importante, tendo em conta os números a que chegamos. Ou seja, estamos com 23 mil homens nas Forças Armadas, quando devíamos ter cerca de 30 a 32 mil para cumprimento das missões. E, portanto, estamos a ter consequências depois diretas naquilo que se chama a retenção. Portanto, há problemas de recrutamento, mas também problemas de retenção. As condições não são muito atrativas. Exatamente. Quanto menos Parece pessoas... que é generalizado, não é? Os médicos também têm... O SNS também tem esse problema. É uma situação diferente. A minha mulher é médica, é uma situação diferente. Claro. Porventura não terá a ver com o número de médicos, terá a ver com a distribuição dos médicos. É uma situação diferente, mas isso eu deixo para os médicos. Relativamente aos militares, nós sentimos que quanto menos homens há, maior dificuldade há em reter, porque fazem mais serviços, têm menos condições de trabalho, muito mais exigente. E portanto, a questão que está aqui, quer no recrutamento, quer para a retenção, tem a ver com esse pacote que anunciou há pouco, ou seja, a questão dos vencimentos, mínimo de condições, de maneira a que eles sintam que estão numa carreira que é reconhecida, que é valorizada, que é reconhecida, até porque a condição militar implica mais deveres do que direitos, e portanto há determinadas situações que levam a que as pessoas se sintam injustiçadas. E nesse sentido foi importante essa medida do Governo. Mas há outras que seriam importantes também tomar. Há outras medidas, para além da questão financeira, há questões que têm a ver, como dizia há pouco, com condições de trabalho, a melhoria das instalações nas várias unidades. Nós tivemos um período em que grande parte das unidades militares se entraram em degradação, inclusivamente deixaram de pertencer à instituição militar. Uma grande dificuldade em termos do orçamento das Forças Armadas para recuperar, para dar melhores condições. Essa é uma outra componente, mas... Obviamente que há outras componentes. E uma das componentes, se me permitem também, tem a ver com o reequipamento. Eu senti-me particularmente feliz quando entrei na instituição militar em 1979, em particular quando escolhi a antiaérea em 1984, exatamente porque a antiaérea tinha acabado de receber uma série de equipamentos novos, com nova tecnologia, que me obrigou a uma formação em várias áreas, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e isso é que motiva também os jovens a estar na instituição. É ser reconhecido o seu trabalho, ter boas condições de trabalho e saber que são úteis à sociedade com instrumentos, neste caso com equipamentos, que os valorizem também. Depois na sociedade civil, quando quiserem entrar na sociedade civil. Mas e como isto está tudo ligado, não é? 4 pontos já, vamos a mais uma pergunta precisamente sobre isso. Em que ano é que terminou o serviço militar obrigatório? Eu vivi essa situação. Uma coisa foi
em termos legislativos... O primeiro ano, houve um período transitório? Houve um período transitório 4 anos, de não 4 anos, de 99, 2003, se não me engano, isto agora é difícil. Mais ano, menos ano? Mais anos, menos mais ano. Mais ano? Sim, 2004. 2004 foi 2004. Eu comandei o regimento em 2006, o regimento antiaérea, e há cerca de 1 ano e tal, portanto, que tinha terminado. As datas e os números são muitos, mas como está imaginam. cá, está certíssimo, os primeiros 5 pontos. Acha que deve ser reintroduzido o serviço militar obrigatório? Precisamente no contexto daquilo que estava a dizer. Há poucas pessoas nas Forças Armadas. Sim. A questão da introdução do serviço militar obrigatório, como nós vemos na Europa, tem a ver ou reintrodução tem a ver com vários fatores. Em primeiro lugar, tem a ver com a ameaça. Aqueles países que estão mais junto da fronteira da Rússia, obviamente foram aqueles que adotaram mais rapidamente o serviço militar obrigatório, independentemente da situação que tinham nas suas forças armadas, em termos de recrutamento e em termos de retenção. Ou seja, a ameaça é visível, é necessário ter forças preparadas, não só em termos de equipamento, mas sobretudo em termos de número, e nesse sentido introduziram serviço militar misto. Nós quando ouvimos, e tal, a maior parte daqueles países agora já estão com serviço militar obrigatório. Não, na realidade a lei permite isso, mas depois, na realidade, eles têm determinado número, imaginemos 25 mil, só têm 19 mil no regime voluntário e contrato, só vão obrigar a cumprir o serviço militar esse diferencial. Ou digamos, a questão do serviço misto é algo que tem tido maior atratividade ali naqueles países do que propriamente a questão do serviço militar obrigatório. Porque a noção da ameaça também é muito mais real. Exatamente. Ali, claro. No nosso caso, não sendo a ameaça real, obviamente que é uma questão que se tem que colocar em função dos mínimos aceitáveis. Ou seja, se independentemente deste pacote do governo continuarmos a ter o mesmo problema em termos de recrutamento e em termos de retenção, é fundamental, obviamente, optar por uma outra modalidade, que pode passar pelo misto e pode passar por outra situação qualquer. O misto, isto é, somar àquilo que já temos, uma parte também de serviço militar obrigatório. De convocados, como eles fazem, de determinadas especialidades, com determinadas, para determinado tipo de pessoas. E, portanto, às vezes tornam-se voluntários. Curiosamente, e portanto deixa de ser no fundo de serviço militar obrigatório. A questão aqui é importante, e eu penso que isso todos os chefes militares, e o Sr. Ministro, e toda a sociedade civil em geral, e nós no Observatório entendemos que é fundamental refletir. E a reflexão agora, obviamente, já tem aqui um ponto intermédio, ou seja, esta decisão governativa, vamos avaliar as consequências desta decisão, até porque esta decisão também tem consequências a nível global da segurança e defesa. Ou seja, até há bem pouco tempo, grande parte dos militares, em vez de cumprirem os tais 6 anos, no regime voluntário e contrato, cumpriam em média cerca de 2 anos e meio, 3 anos no máximo. Dependia do ramo. Mas no Exército, por exemplo, era 2 anos e pouco. Pois saíam. E saíam. E para onde é que saíam? Como saíram os meus militares? Saíam para as forças e serviços de segurança, designadamente para a Guarda Nacional Republicana e até para a PSP. Tinham melhores condições financeiras, tinham melhores condições de trabalho e, obviamente, que tinham, sobretudo, uma questão que é muito importante, que não falei há pouco, tinham continuidade. Ou seja, sabiam que estavam numa instituição que lhes permitia ter uma vida própria. Ou seja, podiam casar, ter filhos, tinham alguma estabilidade. Enquanto que, com regimes de contrato e voluntário de 6 anos, sabiam que a determinada altura tinham que entrar na sociedade civil e muitos deles não tinham competências para rapidamente entrar no mercado. E isto é muito, muito importante. Vamos agora à quarta pergunta, e esta é sobre a cultura geral militar. 9 pontos, general. 9 pontos, vamos ver se passa para os 14, eu acho que sim. Quem disse a frase, o objetivo da guerra não é morrer pelo nosso país, é fazer com que os outros filhos da mãe morram pelo deles? Eu já vi essa frase citada por tanta gente. Agora é mas há um autor... O Churchill é que utilizava o filho da mãe. Era um deles. Aqui é uma tradução, no original é o bastard. Sim. Portanto, o original é em inglês. O original é em inglês, sim. Já deste dar ajuda. Agora não posso dar ajuda, se não sabes. É uma frase típica de Churchill, mas não é provável que não seja. Poderia ser. É um general. Foi um general. Não é Churchill, não é certamente. É um militar. É um militar. Eu agora
Já vi tantas citações dessa frase. Não, eu usava essa frase. Já agora estou aqui a ganhar tempo, vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda, mas é importante. O lema da Academia Militar que eu comandei durante 4 anos, tive a honra de comandar a Academia Militar e ter sido segundo comandante, dulce decorum post patrem mort. Ou seja, é doce e honroso morrer pela pátria, das odes de Horácio. E é muito interessante como é que eu, a determinada altura, tinha que adaptar aquilo para a realidade do século XXI. E com as nossas visitas, quando eu dizia, bem, é bom que é doce e honroso que a gente faça com que os outros morram pela pátria deles. Está a ver? Eu já citei isso milhares de vezes. Então vamos às hipóteses, mas coisa autor diferente a citá-la. Aqui com a ajuda vai acertar. Então, é o general de Gaulle, Rommel ou George Patton? Epá, foram logo buscar 3 que eu não queria que fossem buscar. Ora deles está certo. Isso não é típico de Gaulle. Um deles pode excluir lá já por causa do original que o Bruno já citou. A palavra... Sim, o de Gaulle é francês. Não dá. O Rommel era alemão. O Rommel é alemão, portanto também tiro o Rommel. Portanto, já percebemos quem é. Venham os 2 pontos. George Patton. Mas, Jorge General, um militar é necessariamente... um militarista será, ou pelo menos defensor da instituição militar, mas é necessariamente um belicista? De maneira alguma. Eu acho que é o contrário. Na maior parte das situações, e eu fui comandante da Academia, fui instrutor de milhares, posso dizer que quase milhares de militares e de oficiais, e posso dizer que é exatamente o contrário. Os militares visam sobretudo, têm consciência do que é a guerra, visam sobretudo cumprir a missão que lhes é atribuída, mas querem a paz o mais rapidamente possível. Porque eles é que estão lá, lugar, estão na linha de combate. É evidente que há, como em todas as profissões, se nós perguntarmos se há médicos belicistas, há jornalistas belicistas, há muitos políticos belicistas. Eu acho que não, até pela formação que nós damos nas academias militares, não é nesse sentido. É uma formação abrangente, no sentido de todos perceberem que o importante, obviamente, que há uma hierarquia entre a política, a estratégia e a tática, o trabalho que nós desenvolvemos em democracia, ou seja, para defender Portugal, a defesa aqui no sentido terminológico correto, mas também no sentido de proteger os portugueses, seja no território nacional, seja no exterior, seja em situação de catástrofe, seja noutras situações. Defender os interesses do país, os interesses do país e, portanto, uma missão hoje mais alargada do que era a missão aqui há 50 ou 60 anos da parte dos militares. E, portanto, o enquadramento que eles têm, mesmo a nível do soldado, obviamente em termos de formação, é um enquadramento diferente do que havia quando estávamos a prepará-los para uma Primeira Guerra Mundial, para Lalis ou para outros cenários, designadamente até para a própria Guerra da África. E, portanto, a resposta direta é não, necessariamente. Os militares deve ser o contrário, devem ter uma formação e devem dar o exemplo no sentido de que o instrumento militar é o último rácio, agora não é regis, o último rácio para a defesa do seu povo e da sua terra e da sua memória, mas na busca de uma paz e de um desenvolvimento que seguirá essa mesma paz. E, portanto, há essa consciência e, portanto, hoje em dia, com raras exceções, acho que é essa, digamos, a nossa linha de pensamento. General João Vieira Borges, 11 pontos. Vamos para os 16? Ainda pode chegar aos 16. Ontem disse que eu ajudo muito, portanto agora nem vou piscar os olhinhos, nem vou olhar para si. Entre muitas outras coisas, é também autor e coautor de dezenas de obras literárias e foi avô recentemente. Provavelmente vai ler este livro à sua netinha. Em que ano foi lançado O Príncipezinho de Saint-Exupéry? Já li. Pois acredito que sim. Já li. A minha netinha é Irene. Significa paz. A minha filha lá pensou no assunto. Com o avô em guerra, eu estou em combate há 2 anos e meio nos vários órgãos de comunicação social. As pessoas pensam que não, mas isto tem desgasta-nos a vocês, jornalistas, que fazem um trabalho excelente, em particular na Rádio Observador, e também a nós que já temos stress pós-traumático.
após este, ainda por cima com 2 conflitos agora. Enquanto isto está a pensar na obra, resposta, não é? exatamente. De Saint-Exupéry, eu tenho lá, tenho em casa, já ali. A questão é quando é que foi lançada. Que eu vou precisar de ajuda porque posso dar uma dica que não conta como ajuda. Foi durante a Segunda Guerra Mundial. Foi durante a Segunda Guerra Mundial. Isso foi de certeza. Então agora ajuda. Então, aliás, porque ele também, mais próximo de fim do que o autor também também andava de avião. Era, exatamente. O autor era aviador. Era. Estava a recuperar de ferimentos. Foi durante a Segunda Guerra, portanto, em mais 39 próximo do fim 45. do princípio. Eu acho que aquilo em 44 foi difícil. Foi muito difícil. E sem ajuda, impressionante. Sem ajuda nenhuma. 5 pontos. Eu sabia da Segunda Guerra, mas agora ali avança. Ainda agora falava disso, General. Assistimos a vários conflitos no mundo. Há pouco falava da ameaça visível. Pensa muitas vezes em como vai ser o futuro dos mais novos. Penso, claramente. E nós pensamos mais, sobretudo, quando temos filhos e temos netos. Ou quando temos alunos. Ou quando temos jovens, como estão ali à volta de nós. E aqui nesta mesa, sou o mais velho. Pois, ainda bem que referiu isso. Estava a ver que não. Maria João. Um jovem de 30 anos. Exatamente. Mas penso agora a sério. Aliás, chegamos a uma determinada altura da vida, independentemente de sermos professores, militares, médicos, obviamente tentamos deixar um legado, quer na formação, quer na educação, mas também estamos, curiosamente, muito mais atentos àquilo que virá. E quando eu olho para a minha neta pode, e certamente, espero bem que sim, atingir o ano 2100, não é? Portanto, olhamos para eles, isto para nós, estamos em 2024, mas olhando para e olhamos para o mundo com essa perspectiva mais global. E a perspectiva mais global não tem a ver só com as guerras. Tem a ver com as questões ambientais, claro, com as questões políticas, as questões sociais e, sobretudo, hoje, com tanta informação, tanta investigação, obviamente que temos sempre projeções. E a mim preocupa-me, sobretudo, o momento que estamos a viver, e preocupa porque, como eu escrevi neste último livro com o professor António José Tel, nós estamos na fase de transição para uma nova era. Uma nova era diferente, não no sentido positivo, poderá ser num sentido retrógrado. De perdermos direitos, perdermos conquistas que tivemos depois da Segunda Guerra Mundial. E espero que não haja uma Terceira Guerra Mundial. Agora, esse cenário implica que nós estamos a ver, é um mundo já mais multipolar, é um mundo em que nós temos de um lado, obviamente, na busca dessa nova era, uma Rússia, uma China, uma Coreia do Norte, um Irão, que apoiam uma Venezuela. É muito complicado olhar para alguém que defende uma nova era de liberdade, de independência, de direitos humanos, quando nós sabemos que eles não os praticam. E depois um Ocidente que continua a defender os valores porque lutou e que conquistou ao longo dos anos, desde o papel da mulher na sociedade, que é muito importante, que os outros não respeitam, até à questão da liberdade. Liberdade entendida e democracia entendida no verdadeiro sentido da palavra, em prol do povo. E não entender a democracia como um sistema que defende a educação ou que defende a saúde. Cuba defende a educação e a saúde. Não é um regime democrático. Portanto, é preciso... estes conceitos depois, em termos de ciência política, são importantes e é bom que não voltemos atrás no tempo. Essa é a minha preocupação. Continuarmos todos a lutar. Vocês dão o vosso contributo aqui e eu cumpro esta missão há 2 anos e meio exatamente nesse sentido. E posso-vos dizer... Aquilo que mais me marcou, era importante dizer isto. Eu, a determinada altura, por razões que a Maria João até sabe, eu era para me afastar de todo o tipo de comentários e ficar só na minha função de Presidente da Comissão. E, curiosamente, ia entrar no carro num dos dias e veio uma senhora ucraniana ter comigo e veio-me dizer: "Ó, Sr. General, gosto muito dos seus comentários e eu gostava muito que continuasse a defender a democracia, a liberdade da minha terra. Na minha terra." E isso marcou-me profundamente. E, portanto, eu acho que todos devemos continuar a lutar por aquilo que conseguimos até 2024 no mundo ocidental. General João Vieira Borges, muito obrigada. É sempre um gosto tê-lo connosco. Obrigada por ter aceitado o desafio.